saúdo a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós damos as boas-vindas a todos os irmãos, irmãs, amigos, visitantes. Essa é uma noite muito especial, onde o povo de Deus se reúne, o povo de Deus representado aqui no Presbitério Bandeirante, para adorar o Deus que é o Senhor dessa obra. Adorar a Deus rumo a essa data tão importante, que é os 500 anos da Reforma Protestante. Nós estamos em contagem regressiva. Estamos aqui para agradecer esse Deus e rogar a Ele que continue nos abençoando, continue nos dirigindo na sua obra. Eu quero convidar todos os irmãos que se coloquem em pé e nós vamos orar ao Senhor, a esse Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Eu quero pedir que você feche os seus olhos e nós vamos falar com o Senhor agora. Fale com Ele ao seu coração, ao seu pensamento. Peça a bênção do Senhor para esse culto. Peça ao Senhor que fale ao seu coração essa noite. Fale ao coração do seu irmão, da sua irmã. Senhor Santo Deus, em nome de Jesus, nós nos reunimos, Pai, para celebrar, ó Deus, a Tua bondade, para celebrar, ó Deus, a Tua misericórdia, que se renova sobre nós, Pai querido. Ó Deus, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Pai, recebe o nosso culto como, ó Pai, um gesto de gratidão, Senhor. E em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a igreja protestante brasileira, Pai querido. Que o Senhor nos dê coragem, ousadia, para continuar firmes, ó Deus, no Teu caminho, firmes na seara, Senhor, firmes no propósito de glorificar o Teu nome, Senhor. Senhor, inspire o coração da Tua igreja, inspire o coração do nosso presbitério, Senhor. Nos dirige em tudo e nos abençoe. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Os irmãos e irmãs podem se assentar, por favor. Estamos iniciando a nossa programação do nosso presbitério. Esse ano, a comissão executiva, juntamente com as secretarias, resolveu fazer uma programação diferente para o dia da reforma. Ao invés de termos, então, o nosso tradicional culto, onde geralmente nós somos acolhidos em uma das nossas igrejas da região e temos ou um pastor do próprio presbitério ou outra colega convidado para proclamar a palavra de Deus. Então foi pensado de uma forma diferente, para envolver, para unir, para mobilizar as igrejas da nossa região. Então essa foi a intenção desse ano. Então, na verdade, hoje nós estamos fazendo a experiência. Temos ideia de como vai ser. Então hoje vamos ter, ao final da programação, ideias, se realmente a nossa esperança é essa, que ela seja boa, que ela seja proveitosa, mas o objetivo é justamente mobilizar. E também a preocupação da comissão executiva, mas de todo o presbitério, na verdade, é justamente esse grande envolvimento que está tendo por parte das igrejas do presbitério Bandeirante. Então vamos ao primeiro ponto, o movimento da reforma, lembrando aí dos seus precursores, tanto Lutero e Calvino. A fé pode-se não entregar-se pelo amor a Deus, ao serviço de todas as criaturas. Filipe Melanchthon, que foi um grande contribuidor de Lutero no início da reforma. Bom, as nossas origens. Então esse será o primeiro tema a ser trabalhado. Lembrando, embora não seja uma ocasião de culto, mas uma ocasião celebrativa, não há necessidade para formalidades. Vai ter movimentação, vão acontecer situações, então a gente tem que se preocupar com formalidades. Vamos ser o mais espontâneos possíveis nessa situação. Nossas origens, aí vai falar um pouco da história, os fundamentos, e as igrejas que irão participar desse primeiro tema são a IPI do Tucuruvi e a 4ª IPI de Guarulhos. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Esse momento nós vamos proceder da seguinte maneira. Nós da IPI do Tucuruvi fizemos um vídeo contando um pouco da história e ao final do vídeo o reverendo Bortoleto vai vir à frente e ele vai comentar alguns aspectos do vídeo e acrescentar algumas outras situações, tá bom? Homens como os valdenses no final do século XII, homens como John Wycliffe, que traduziu o Novo Testamento para o inglês, homens como John Hus, que proclamou a necessidade da libertação da autoridade dos abusos do Papa, homens como Jerônimo Savonarola na Itália. Esses homens começaram a gritar contra os abusos da igreja e a clamar em defesa da verdade apostólica. Mas o mundo não estava preparado para recebê-los, de modo que foram reprimidos com sangrentas perseguições. A chama da reforma começou a arder primeiramente na Alemanha, sob a direção do monge Martinho Lutero, que era professor da Universidade de Wittenberg. Lutero visitou a cidade de Roma e ficou escandalizado com o declínio moral dos líderes religiosos. Lutero passou por crises espirituais profundas. Ele temia que o Deus justo não o aceitasse, por isso ele se desdobrava em penitências religiosas para conseguir méritos diante de Deus. Como resultado do estudo sério da Bíblia, descobriu e entendeu a poderosa doutrina da justificação pela fé. Isso foi revolucionário para ele. Ele encontrou paz e descanso para sua alma na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e começou a pregar a sua descoberta na cidade de Wittenberg. O Papa Leão X, querendo arrecadar fundos para terminar as obras do Templo de São Pedro em Roma, permitiu que João Tetzel percorresse a Alemanha vendendo indulgência que garantiam o perdão dos pecados. Lutero ficou extremamente indignado com tal pregação e começou a denunciar como falso o ensinamento de Tetzel. Na manhã do dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e com tal atitude estava deflagrado o grito da reforma. Seus ensinos foram condenados e no mês de junho de 1520, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. No dia 17 de abril de 1521, Lutero compareceu à Dieta de Worms. Ali Lutero reafirmou a sua fé no Evangelho Apostólico. E quando foi obrigado a renunciar a seus ensinamentos, Lutero respondeu: é impossível retratar-me.
a não ser que me provem que estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras ou pela razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus e não é seguro nem honesto agir contra a consciência de alguém. Assim, que Deus me ajude. Lutero traduziu o Novo Testamento para a língua alemã e faleceu em 18 de fevereiro de 1546, aos 63 anos de idade. A segunda expressão histórica do protestantismo ficou conhecida como movimento reformado. Esse movimento surgiu especialmente na Suíça. Seus primeiros líderes foram Ulrico Zwinglio e João Calvino. No ano de 1522, Zwinglio rompeu definitivamente com Roma e tornou-se afamado pregador do verdadeiro evangelho. Zwinglio questionou os rituais e as práticas católicas, tais como o jejum da quaresma e o celibato clerical. Casou-se publicamente e em 1525 as missas foram abolidas em Zurique e passou-se a celebrar a ceia do Senhor, mas Zwinglio morreu prematuramente. Mas apesar da morte precoce de Zwinglio, o movimento reformado continuou sua marcha com o jovem João Calvino. Calvino era francês e converteu-se provavelmente em 1533 e já em 1536 publicou a sua obra mais importante, Instituição da Religião Cristã, ou As Institutas de Calvino. De caminho para Estrasburgo, Calvino teve que fazer um longo desvio passando por Genebra, na Suíça. Essa cidade havia abraçado o protestantismo reformado há apenas 2 meses sob a liderança de Guilherme Farel. Quando Farel soube que Calvino estava na cidade, imediatamente o procurou e implorou que ficasse em Genebra e ajudasse na obra da reforma. Porém, Calvino resistiu a todas as propostas de Farel. Quase em desespero, Farel lhe disse: eu declaro em nome de Deus que se você não nos auxiliar nessa obra do Senhor, o Senhor irá puni-lo por seguir o seu interesse em vez de seguir esse chamado. Calvino ficou extremamente comovido com a ameaça do juízo de Deus e, em obediência ao Senhor, concordou em trabalhar com Farel na difícil tarefa de reformar a cidade de Genebra. Por suas fortes convicções, Calvino se recusou a dar a ceia aos libertinos e, devido a estes e outros conflitos com os magistrados de Genebra, eles foram expulsos da cidade em 1538. A cidade de Genebra entrou em colapso e os magistrados entenderam que precisavam do jovem reformador. Por isso insistiram para que Calvino retornasse à cidade. A princípio, João Calvino não aceitou o convite, mas com a insistência das autoridades, voltou a Genebra em 1541 e começou a sua obra de reforma que abalaria o mundo inteiro. Em 1559, Calvino tornou-se cidadão de Genebra e fundou a Academia de Genebra. Seu grande sonho era transformar Genebra numa cidade cristã modelo. O resultado foi que Genebra tornou-se um grande centro do protestantismo, preparando líderes reformados para toda a Europa e abrigando centenas de refugiados. Calvino entendia que o evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vida. Por isso, o calvinismo veio a ser o mais completo sistema teológico protestante, tendo por princípio básico a soberania de Deus e suas implicações em todas as áreas da vida humana. Nas palavras de John Knox, Calvino fez de Genebra a mais perfeita escola de Cristo na terra desde os apóstolos. Calvino morreu em 27 de maio de 1564, mas antes de morrer, mudou a história da Europa e de todo o mundo ocidental. Nesse período, a reforma ainda não havia chegado na Inglaterra, e quem deu o passo decisivo foi o rei Henrique VIII. Henrique VIII era casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão. Catarina não conseguiu dar-lhe um filho varão, e isso começou a preocupar os estadistas ingleses. Henrique pediu ao Papa Clemente VII que anulasse o seu casamento para que pudesse casar-se com Ana Bolena, mas por razões políticas, o Papa negou. O rei então rompeu relações com o Papa e em 1534 o parlamento aprovou o chamado Ato de Supremacia e o rei foi declarado protetor e chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Após sua morte, Henrique VIII foi sucedido por seu filho Eduardo VI. Os tutores do jovem aproveitaram para implantar a reforma na Inglaterra e puseram fim às perseguições contra os protestantes. Mas Eduardo era doentio e morreu ainda jovem, sendo sucedido por sua irmã Maria Tudor. Maria era filha de Catarina de Aragão e era uma mulher terrível, tão mal que ficou conhecida como a Sanguinária. Fez de tudo para restabelecer o catolicismo na Inglaterra. Perseguiu os líderes protestantes e em seu governo mais de 300 protestantes sofreram martírio. Os reformados foram expulsos da Inglaterra e muitos se refugiaram em Genebra, Estrasburgo e outras cidades protestantes onde tiveram contato mais sólido com a teologia calvinista. Na providência de Deus, a Sanguinária morreu e logo subiu ao trono sua irmã Elizabeth I, filha de Ana Bolena. Foi nessa época que a Inglaterra tornou-se definitivamente protestante. Por
terem verdadeiramente conhecido a teologia reformada, os puritanos queriam libertar a igreja das superstições papistas. Defendiam uma teologia verdadeiramente apostólica e um governo de igreja verdadeiramente bíblico. Buscavam uma disciplina rígida e uma vida de santidade diante de Deus. Naquela época, os puritanos levavam tão a sério a leitura da palavra que a Inglaterra ficou conhecida como o povo da Bíblia. O alvo dos puritanos era colocar a Bíblia como a única regra de fé e prática. Segundo eles, tudo o que as comunidades precisavam era de um pregador zeloso pela palavra de Deus e nada mais. Por suas fortes convicções, os puritanos foram reprimidos na Inglaterra e muitos deles foram para a América do Norte, onde iniciaram a história da nação americana. Foi na época dos puritanos que foi convocada a famosa Assembleia de Westminster, de 1643 a 1649. Essa célebre Assembleia elaborou uma série de documentos calvinistas para a Igreja da Inglaterra. Dentre esses documentos temos a Confissão de Fé de Westminster, o Diretório de Culto, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. Aquilo que os nossos pais pregaram e viveram estava alicerçado em alguns fundamentos. O primeiro fundamento era a absoluta autoridade e suficiência das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática, e não temos necessidade de outros meios de revelação, pois ela é perfeita em todos os seus aspectos. O segundo fundamento dos nossos pais é a absoluta suficiência de Cristo, solos Cristos. Os reformadores nos ensinaram que nossa salvação não depende nem do Papa, nem dos bispos, nem dos santos e nem da intercessão de Maria. Pelo contrário, a salvação é realizada unicamente pela obra mediatória e consumada de Cristo na cruz do Calvário. O terceiro fundamento é a suficiência da soberana graça de Deus. Juntamente com todos os apóstolos do primeiro século, os reformadores ensinaram que os seres humanos nascem espiritualmente mortos em delitos e pecados e por isso não são capazes de ajudar a Deus na obra da salvação. O quarto fundamento é a justificação unicamente pela fé na cruz de Cristo. Seguindo o rastro dos apóstolos, os reformadores sustentaram que a justificação é mediante a fé. Lutero dizia que este é o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. Deus nos declara justo por causa da justiça de Cristo imputada a nós. E por último, os reformadores tinham uma visão elevada da soberania de Deus. Nos ensinaram que Deus está infinitamente além de qualquer coisa que nossa mente carnal possa compreender. O principal lema dos reformadores era: só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Só Deus é soberano, só Deus é criador, só Deus é sustentador. Tudo que existe pertence a Ele, portanto somente Ele é digno de toda a glória. Eles procuraram colocar em prática em todas as áreas da vida aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eles casavam, trabalhavam, comiam, descansavam, escolhiam sua profissão, criavam filhos, educavam seus filhos, ganhavam dinheiro e investiam tudo para a glória de Deus. Eram práticos e dinâmicos. Fundaram universidades, criaram escolas e cultivaram forte espírito missionário. Que Deus levante homens e mulheres de vigor e de coragem para abraçarmos a causa do reino de Deus na terra, aqui e agora, em nossa geração. Boa noite, irmãos e irmãs. O vídeo foi muito objetivo e interessante. E eu só vou fazer alguns poucos destaques em alguns poucos minutos. Achei muito interessante no vídeo a questão de o apanhado histórico não partir exatamente de Lutero, mas lembrar dos chamados pré-reformadores. Coisas assim muito semelhantes que foram pregadas por Lutero já eram defendidas por outros pensadores, por outros teólogos. O que ocorre é que, como a gente costuma dizer, Lutero falou a coisa certa, no momento certo, no momento histórico em que havia espaço para aquelas ideias, por causa da influência do humanismo e outras questões históricas que a gente não vai entrar agora. Então,
é muito importante a gente lembrar desses outros homens que sacrificaram as suas vidas em nome da pureza do Evangelho. Como a nossa tarefa era mostrar a questão histórica e os fundamentos, quando a gente fala dos fundamentos da reforma, as pessoas logo lembram das chamadas solas, né? Sola fide, sola gratia, sola escritura, solos Christus e o Soli Deo Gloria. E isso está perfeito. Esse é o fundamento doutrinário, bíblico da reforma. Mas o vídeo mostrou uma coisa também muito interessante ao falar do Soli Deo Gloria, a questão da soberania de Deus. No momento em que a estrutura eclesiástica se julgava soberana, era importante reafirmar a soberania de Deus acima de todas as coisas. Então, um fundamento importante da reforma realmente é a soberania de Deus. No domingo passado, na capa do boletim lá da igreja, nós escrevemos sobre 3 coisas que nem sempre são lembradas ao lado das solas: a questão da soberania, também a questão do livre exame das Escrituras. Esse foi um fundamento da reforma, colocar a Bíblia à disposição das pessoas e não entender que o magistério da igreja teria sempre a última palavra em relação à interpretação. Então, a igreja evangélica de maneira geral deveria valorizar mais o acesso às Escrituras. E também o sacerdócio de todos os crentes. Isso foi também um fundamento especial da reforma, de dizer que todos nós, como diz lá na carta de Pedro, né, somos sacerdócio real, a fim de mostrarmos as maravilhas que Deus fez através de Jesus para a nossa salvação. Então, a questão de todos nós sermos sacerdotes diante de Deus, de podermos nos apresentar diretamente diante de Deus, sem intermediários. Isso foi algo também importantíssimo para a reforma. Então, o vídeo mostrou um pouco da história e que fique aí no nosso coração essas imagens, esse apanhado histórico e principalmente esses fundamentos. E é importante que a gente veja na igreja de hoje, na igreja evangélica de maneira geral, se esses fundamentos não estão sendo traídos. Isso é muito importante para que a igreja reformada esteja sempre se reformando. É isso. Na questão da reforma, nós também temos a música que está presente na reforma, como está exatamente escrito. Não foi sem razão que os patriarcas e os profetas queriam que somente boa música estivesse intimamente associada com a palavra de Deus. Por isso, nós temos tantos hinos e salmos, onde a mensagem e música unem-se para comover a alma do ouvinte. Deus tem pregado o Evangelho também através da música, conforme está em Martinho Lutero, que assim fez. Nós vamos agora então entrar na herança, né, dessa música, que nos faz exatamente também estarmos alegrando a Deus e também fazendo com que a música protestante também vá a outros cantões do nosso país. Então nós vamos pedir agora um pouco da história da música da reforma, com a participação das igrejas da IPI de Vila Sabrina e a terceira IPI de Guarulhos e ainda a congregação de Atibaia.
a mais pessoas também para acrescentarmos aí na participação. Está conosco também o reverendo Olivar, que é da Igreja Presbiteriana Conservadora. A gente agradece a participação do reverendo também. Uma das contribuições que não só Lutero, mas o movimento de reforma trouxe para a renovação do culto e também a renovação da música na igreja é o seguinte: de Lutero para trás, a música até então ela foi se distanciando das pessoas, ou seja, a congregação, a igreja, os adoradores não cantavam mais, e isso ficava então a cargo dos sacerdotes e também de músicos profissionais que eram contratados pelas cortes e pelas igrejas. Não que Lutero e os outros reformadores fossem contra os músicos profissionais. Não era exatamente essa a ideia, mas o problema estava exatamente que a música que deveria, o louvor que deveria sair da boca do povo, da igreja, lhe foi retirado. Então, uma das contribuições significativas para a questão da música foi exatamente devolver a música para a igreja, para a congregação, para que o povo, de fato, entrasse no clima de culto, no clima de adoração. Essa foi uma contribuição importante. E também a música, a partir da sua letra, não só da sua melodia, mas principalmente da sua letra, ela pudesse então comunicar as verdades da palavra de Deus. Então, uma das coisas que eu quero dizer é: se há uma senhora que é lavadeira e ela, sendo analfabeta, mas ela ouviu a música, ela gravou na mente e no coração a música, enquanto ela está lá no seu trabalho, no seu ofício, ela está cantando. E ao cantar, ela não está apenas exaltando a Deus, mas reafirmando as verdades do Evangelho e também anunciando o Evangelho a outras pessoas. Para a nossa participação mais concreta, queria primeiro pedir para a congregação de Atibaia vir à frente, e em seguida serão os demais. Boa noite, irmãos. Uma alegria que nós podemos também participar desse momento precioso de adoração ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que lá em Filipenses 1, versículo 6, Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E também ele diz: também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e percepção. Nós sabemos que o movimento da reforma, diante de tudo aquilo que já foi exposto, é para proporcionar em cada um de nós, desabrochar em nós o sacerdócio, no sentido de que o novo nascimento espiritual venha ter como uma criança que, quando nasce, a expectativa dos pais é que ela cresça. Se ela não crescer, eles vão rapidinho ao pediatra ver o que está acontecendo de anormal. E no mundo espiritual, quando nascemos de novo, lá em Romanos 8, 29, o apóstolo Paulo diz: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então eu escolhi um cântico que diz de valor em valor, é da harpa cristã, que fala que nós vamos crescendo de valor em valor na nossa vida.
E tem que ser esse realmente o anseio, o desejo de cada um de nós. A não ser que você já se considere igual a Jesus Cristo. Se você ainda não está andando por sobre as águas, então eu aconselho que você procure crescer de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, segui o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu quero vestir a armadura, a lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil pecador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, com a base da fé e do amor. Ele tem o vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. Quero um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta missa, combati o combate de amor, e coroa dele de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. E o outro que nós vamos cantar diz que Jesus fez a promessa. Quando nós vemos a história de Moisés, lá no deserto, a certo momento ele disse que se Deus não fosse com eles, ele não seguiria à frente. Nós fomos maravilhados que Jesus espontaneamente fez essa promessa, que iria estar conosco até a consumação dos séculos. Jesus fez a promessa.
próxima participação, mas além dos 2 pontos que eu havia comentado, tem mais 2 ainda, só para a gente entender um pouco melhor essa mudança. Além da música ter sido, o canto ter sido devolvido para a igreja, e também a importância da mensagem, a questão também da música ser acessível. Então, o Lutero tinha essa preocupação de que as pessoas tivessem condições de cantar os hinos, ela fosse bastante acessível para as pessoas memorizarem. E uma outra questão é a língua. Naquele tempo, a língua religiosa do mundo da época era o latim. E a preocupação de Lutero é que, no caso dele, o alemão, fosse então a língua oficial para se cantar os hinos na igreja. Teremos agora então a participação da Sabrina e também da terceira de Guarulhos. Sabrina, presbítero Hélio, nosso irmão Cláudio, Guilherme, Ana Delma e todos nós, não só os músicos aqui, mas todos nós cantaremos a letra de Castelo Forte.
além da boa música, a preocupação da boa música, os reformadores tinham a preocupação, desde aquele tempo, com o trabalho social. A igreja que não se preocupa com o trabalho social, de cuidar do próximo, cuidar dos mais necessitados, ela perde o sentido. E desde aquela época da reforma, a gente vê a preocupação deles com o trabalho social. Isso é missão, a missão da igreja, se preocupar com os mais necessitados. O trabalho social de Calvino, todo poderoso Deus, dá que não desprezemos tua grande bondade e que não fechemos os nossos ouvidos ao teu chamado. Faze com que nos empenhemos em servir-te de uma forma que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Como anda o nosso trabalho social das nossas igrejas? Cada igreja tem o seu. Empenhe-se em cuidar bem desses trabalhos sociais, das obras sociais que cada uma igreja tem dentro da sua realidade. Vamos ter nesse momento a participação da primeira IPI de Guarulhos, falando alguma coisa desse trabalho, e a IPI do Carandiru. Eu vou falar um pouquinho da capelania de Guarulhos. O trabalho que nós fazemos no hospital. O Ministério de Capelania Evangélica Hospitalar atua em 3 ambientes: hospitalar, segundo casa, de uma salinha lá em 3 hospitais. E em cada um desses hospitais, nós, primeiramente, quero dizer que nós recebemos capacitação através da ACE, é a Associação de Capelanias Evangélicas Hospitalar. E nós temos esses projetos todos nesses 3 hospitais, são os mesmos em cada hospital. Temos artesanato com funcionários, que nós fazemos lembrancinhas e entregamos para eles e kits. Temos artesanato com pacientes, com funcionários, com pacientes, cultos, datas comemorativas, que fazemos apresentações musicais também. E nesse trabalho também que nós entregamos lembrancinha. Também aconselhamento e programação musical. Temos citação leito a leito, e na citação leito a leito nós falamos, nós preocupamos muito em ser claros e na nossa conversa então apresentar o plano, chamado Plano da Salvação, em cada pessoa. E é feito aconselhamento e também distribuição de literatura, tanto nesses momentos de visitação leito a leito, como nos trabalhos especiais, que é o musical, e também de quando levamos corais, quartetos e outras pessoas mais para cantar, tocar lá. Então, nesse dia especial, enquanto o grupo está cantando pelos corredores, a gente entrega para cada paciente lembrancinhas e literatura evangélica. A literatura que nós usamos lá é da Sociedade Bíblica do Brasil. Também nós acompanhamos, nós temos uma salinha lá que nós atendemos as pessoas que vêm assim de longe e precisam ficar internada
e muitas vezes não trouxe nada, o médico pessoal na última hora de internar a pessoa e ela veio e está precisando de alguma coisa, de roupa, etc. Então nós recebemos doações dos irmãos e nós então entregamos uma troca de roupa, chinelinho, também damos shampoos e condicionador, sabonete, essas coisas assim para ele tomar um banho e trocar. E também é feito minuto a sós com Deus em alguns locais. Eu já fiz um bom tempo no laboratório, mas esse momento com Deus, que a gente vai, avisa, explica e ora pelo problema que a pessoa quer que ore, é um grupo, ou é com os médicos, ou com assistente social, ou com laboratório, então precisa de mais gente. Nós estamos, por enquanto, não estamos em todos os ambientes por falta de pessoas que possam fazer esse trabalho. Também temos um pastor lá nos ajudando a fazer agora esse trabalho com os médicos. E muitas vezes nós estamos fazendo a apresentação durante o movimento de estar andando pelo hospital, fazendo a apresentação musical, geralmente acontece isso, a gente está andando pelo hospital, então muitas pessoas pedem para a gente dar uma mão, às vezes chega um pai com a mãe, ou uma mãe só, com a criança, tem outras crianças para atender, aqui tem que passar no médico, outro está chorando, então a gente tem que largar. Um dia desse mês a gente estava um grupo cantando, das visitadoras fazendo a apresentação, tivemos que parar um pouquinho, mas sair para ficar cuidando de uma das crianças, não podia ficar sozinha, mas precisava sair com outra criança para o médico. Então, quando a assistente social ou alguém solicita, a gente tem que dar esse atendimento também. Também acompanhamos ministros religiosos para visitar os seus enfermos, quando solicitado também pela assistente ou pela recepção, porque às vezes a gente nem sabe se esteve lá alguém da igreja, ou pastor, etc. E também para atendimento às mães. Quando os psicólogos e assistente social nos avisam, então a gente dá uma mãozinha nesse sentido também. Eu não sei se está passando da hora já, é para falar pouco tempo. Nós também temos trabalho pós-alta médica e é distribuído cesta básica durante 3 meses e visitado aquela pessoa. Faz muito tempo que nós estamos lutando para que as igrejas nos ajudem a fazer isso, estão mais à frente desse trabalho. E aí muitas vezes é uma maneira da pessoa ou a família depois pertencer à igreja. Acho que eu já falei tudo, pelo menos o mais necessário. Qualquer coisa, os irmãos podem me procurar depois fazer perguntas. Muito obrigada. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Nós vamos fazer apenas a leitura de um texto que encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os versos 1 e 2. Os irmãos certamente já conhecem de fora. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós lemos a história dos reformadores, quando nós ouvimos a história dos reformadores, nós entendemos que uma das preocupações que eles tinham era com a parte social.
social, era de ser uma igreja ativa, ser uma igreja presente em meio à sociedade, ser uma igreja que não se conformava com a política da época, não se conformava com a sociedade, não se conformava com as injustiças sociais. Então, uma igreja que se levantava com sua voz, se levantava com a palavra de Deus para manifestar a vontade de Deus, para manifestar o querer de Deus. Então, hoje, quase 500 anos após, nós devemos continuar a nossa missão, continuar o nosso chamado como igreja protestante, como igreja reformada. Muitas vezes as nossas igrejas têm trabalhos de capelania, trabalhos com crianças, trabalhos com dependentes químicos, né? E quando nós olhamos para as nossas igrejas, nós sabemos que temos condições e capacidade de fazer muito mais, de estar realizando muito mais, de estar colocando à disposição do reino de Deus muito mais do que nós temos colocado. Quando nós olhamos para a história da reforma, nós vemos uma preocupação com a parte social, e essa preocupação com a parte social deve ser também a preocupação da igreja. Hoje estamos celebrando o culto da reforma, mas antes de celebrarmos o culto da reforma, nós temos que olhar para dentro das nossas igrejas e saber se verdadeiramente ainda carregamos, né, aquilo que baseou a reforma, se ainda carregamos tudo aquilo que fez com que a reforma fosse o que fosse e se tornasse o que se tornou. Quando olhamos para a igreja, devemos ver uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja alegre, uma igreja viva na presença de Deus e principalmente uma igreja fazendo o seu papel, desempenhando a sua missão, né? Alguns irmãos que estão lá atrás viram aquele senhor, aquele jovem ali chegando, né, o presbítero da IPI de Guarulhos, da primeira de Guarulhos, né, o Eric, e nós colocamos ele, né, entrando na igreja, né, para que as pessoas, porque muitas vezes nós barramos, nós impedimos as pessoas de entrarem na igreja, ou pelo seu estado físico, ou por estarem embriagados, ou por estarem drogados. E aí nós entendemos que Jesus Cristo acolheu e recebeu a todos, e nós, como igreja, também devemos fazer o mesmo. Possamos, em nome de Cristo Jesus, olhar para esta data, a reforma protestante, e não nos lembrarmos simplesmente daquilo que Calvino fez, daquilo que Lutero fez, mas nos lembrarmos daquilo que nós podemos fazer como igreja, como povo reformado, como igreja protestante, em nossa sociedade, em nossa cidade, em nosso país. E Deus assim nos abençoe. Que seja identificado também. Põe o cabelinho para ficar melhor. Nós pedimos para ele se caracterizar, né, como andarilho, como mendigo, mas ele ficou muito bonito como andarilho. Vem aqui à frente. Ele está limpinho, né? A gente costuma ver andarilho assim limpinho. Não, né? Então ele está limpinho, está bonitinho, né? Cabelo quase penteado, né? Mas obrigado, Deus abençoe. Em nome de Jesus.
tema dessa noite memorável é sobre o lema da nossa prática. A Igreja Reformada sempre se reformando. Esse lema é bonito até mesmo de dizer, de escrever. Igreja Reformada sempre se reformando. Quando eu olho para o lema da nossa igreja, vejo que nos desafia de 3 maneiras, e nós não podemos perder isso de mente. Primeiro, nós somos desafiados hoje, igreja do século XXI, a mantermos a nossa fidelidade. Fidelidade a quem? Fidelidade a Cristo. Fidelidade a quem? Fidelidade às Escrituras. A igreja é tentada na sua caminhada a pregar aquilo que agrada e não aquilo que é certo. A igreja é tentada na sua caminhada a beber em outras fontes que não seja a palavra de Deus. Então, a igreja reformada sempre se reformando. Primeiro, a igreja precisa manter-se fiel. Quando a igreja se descaracteriza é porque ela deixou de ser fiel ao seu Senhor e à sua palavra. Pensando no nosso lema, eu aprendo uma segunda coisa. A igreja precisa ser fiel ao seu Senhor, a Jesus e à sua palavra. Mas é de extrema necessidade, de extrema urgência, que a igreja contextualize a sua mensagem. Muito lindo, muito maravilhoso, tudo que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas eu estava ali ouvindo o hino e meditando, vi aquele irmão ali entrando e me perguntei, se um irmão crente entrasse aqui hoje, o que ele entender do que nós estamos fazendo aqui hoje? É muito bom, tudo isso é bom, para termos essa mensagem no nosso coração. Um povo que não conhece a sua história não pode caminhar para o futuro. Mas a igreja precisa se contextualizar na sua mensagem. A igreja precisa muitas vezes se desengessar. É exatamente o que os reformadores fizeram, contextualizaram a sua mensagem. Uma mensagem que era inteligível, incompreensível, se tornou uma mensagem compreensível, mas sempre reformando, seja urgente na vida do Brasil. Não digo da terceira, ou da primeira, ou da quarta, ou do Presbitério Bandeirantes, mas da igreja presbiteriana independente do Brasil. Tornarmos a nossa mensagem acessível a todos. Que esse Cristo que nós amamos, que nós saibamos compartilhar esse Cristo com simplicidade e compaixão. Eu creio que isso é ser igreja reformada, sempre se reformando. Que a igreja esteja fiel a Cristo, fiel à palavra, mas que a sua mensagem não seja contextualizada, ela não vai alcançar os não salvos, e o seu trabalho vai se tornar vão. O trabalho da igreja na face da terra é anunciar o Evangelho. E ela precisa então se contextualizar, sem perder as suas raízes, mas se contextualizar. Isso é um desafio que passa pela vida dos pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, docentes, irmãos, irmãs, em nome de Jesus. E no terceiro momento, entendo que esse desafio nos faz olharmos para o texto que o pastor Manuel leu, e eu ia ler esse texto, Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Este não conformar que o texto diz, a palavra que é não se amoldar, não tomar o formato. A igreja precisa ser inconformada, um povo inconformado em meio a um mundo divorciado de Deus. Um povo inconformado, um povo indignado diante do pecado, diante das estruturas de morte, um povo inconformado com um mundo que não conhece e não adora a Jesus Cristo. Enquanto a igreja não chorar com o pecado ao redor, enquanto a igreja não se incomodar com o pecado ao redor, nós não vamos aprender a ser igreja reformada, sempre se reformando. Quando nós nos inconformamos, nós somos levados por Deus a nos transformarmos para servi-lo em honra e em glória. Igreja reformada, sempre se reformando. E Deus nos deu a ousadia de tirarmos esse lema das nossas paredes, dos nossos livros, dos nossos manuais, das nossas revistas e transformar em um lema de vida.
É muito lindo o que Calvino nos ensina. O Evangelho não é doutrina de fato, de vida. Não é de gabinete, não é de letra apenas, mas é de vivência. É um Deus que tem cheiro de gente, que caminhou no meio de gente, que nos ensina a viver o Evangelho, que alcance gente. Que Deus ajude a ser essa igreja inconformada, transformadora, renovada, para a honra e glória do Senhor Jesus, e contextualizada para alcançar a sociedade, para alcançar o povo, para alcançar aqueles que estão ao nosso redor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu gostaria de recitar essa oração, está no nosso boletim dessa noite, e você acompanhasse essa oração, uma oração feita por Lutero. E ele diz: Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, concede-nos sua graça para que pesquisemos diligentemente as Sagradas Escrituras, que nelas busquemos e achemos a Jesus Cristo, e que por meio dele tenhamos a vida eterna. Martinho Lutero. Que Deus assim nos abençoe. Ser igreja reformada hoje, nós vamos ter a participação da IPI do Alto da Vila Maria e da IPI do Parque Edu Chaves. Graça e paz, igreja. Estou aqui com o Luiz Eduardo da Vila Maria. Igreja reformada, sempre se reformando, para nós, Edu Chaves, tem uma das conotações modernas, conotação de que a igreja reformada que continua se reformando, ela é a igreja que dialoga e que usa as ferramentas da contemporaneidade. Por isso nós não vamos falar nada, nós vamos usar uma ferramenta da contemporaneidade, nós vamos passar um vídeo sobre igreja reformada sempre se reformando. Depois o reverendo Luiz vai fazer um comentário. Por favor, puder apagar a luz aqui na frente. Jesus veio, consumou a sua obra, os discípulos fizeram, depois de comissionados, os reformadores vieram e fizeram a sua tarefa. Agora cabe a nós a continuidade do ídolo do Senhor. Cabe a nós continuar sendo igreja nesse tempo onde tem se relativizado muito a mensagem integral e toda do Senhor. E eu então, diante dessa responsabilidade, sendo igreja, nós como igreja reformada, quero deixar a palavra, um verso do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, capítulo 1, verso 8, apenas o verso 8, diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Que Deus nos ajude. E eu queria então convocar uma oração solene, abençoada, para que Deus faça-nos a igreja de hoje, reformando, porque esse é o nosso tempo. É nós que estamos vivos para continuar a história de Lutero e de Calvino. Fiquemos em pé. Senhor, nós fomos enviados por Ti quando Tu nos disseste de forma imperativa a ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A nós cabe, Pai, a responsabilidade de ser instrumentos nesse tempo. Instrumento em uma sociedade que está relativizando o absoluto teu. Instrumento em meio a uma geração que precisa de conhecer, ó Deus, assim como os reformadores lutaram para que essa exposição fosse clara, objetiva e concisa. Nós temos a responsabilidade. Pai, nós necessitamos da Tua ajuda. Nós precisamos, Pai, da capacitação. Nós precisamos que, como igreja, assumamos a nossa responsabilidade. E um dia os Teus servos se levantaram. Ó Deus querido, por graça e por misericórdia, mesmo, Senhor amado, sabendo que nos falta tanta coisa, mas por misericórdia, simplesmente nos usa para a Sua glória. Amém.
É com muita alegria, mas uma alegria assim difícil de expressar. Que eu deixo a minha gratidão, um agradecimento sincero pelo empenho, pelo esforço de cada uma das igrejas. Deu certo, né? Nossa preocupação durante essa semana, a comissão executiva conversando um pouquinho, a gente estava assim preocupado, né? Tanto com a frequência, porque estamos próximos de um feriado e a gente achava que talvez a frequência não fosse tão grande, mas Deus é fiel. Deus é fiel com essa igreja que está a cada dia se colocando nas mãos de Deus e se dispondo a ser realmente uma igreja reformada. Então fica nosso agradecimento, meu especial com o presidente do presbitério, em nome da Comex aqui presente. Nós agradecemos bastante porque o sucesso do trabalho coube exclusivamente a vocês que se empenharam e que trouxeram as suas tarefas cumpridas. Isso para nós foi muito bom. Era essa a nossa ideia mesmo, fazer um trabalho mais descontraído, nada com formalidade, com rigor da liturgia de sempre, né? E nós alcançamos o nosso objetivo e agradecemos a todos. Acho que não poderíamos deixar de fazer a nossa chamada tradicional. Então me ajudem aí na chamada das igrejas. Vamos chamar primeiramente a congregação de Atibaia. Obrigada, Israel, pela participação e a cada um dos membros, cada uma das irmãs, dos irmãos, que Deus abençoe. Primeiro IP de Guarulhos. Obrigada pela participação. Os irmãos e irmãs, que Deus abençoe. Terceira de Guarulhos. Quarta EP de Guarulhos. Deus abençoe os irmãos. Pedro de Curupi. Muito obrigada, o vídeo estava realmente muito bom. Parabéns mesmo. Deus abençoe todos na igreja. IP da Vila Maria. Alto da Vila Maria. Carandiru. IPI Parque do Chaves. Olha, a vida da Sabrina. Nós queríamos saber se nós estamos recebendo algum visitante, alguém que nos visita e que nós devamos conhecer. Alguém aí apresenta a nossa irmã? Muito bem. Deus abençoe a sua vida. Que bom, a igreja
agradecer a presença, Deus possa abençoar seu ministério e também aí a sua colaboração com o pessoal da banda. E o Márcio, né? Agradecer a participação do Márcio no trombone também. Ah, tá ok. Márcio, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pela participação. Deus continue conservando sempre assim. Amém? Estamos nos aproximando do final do nosso trabalho. Vamos dar continuidade. Nos coloquemos em pé e juntos façamos a leitura que se encontra no nosso roteiro de programa, que é um envio baseado também em oração de Lutero, que se encontra numa pequena publicação chamada Querido Deus, coletânea de orações. Essa expressão, Querido Deus, é a maneira como Lutero então iniciava as suas orações devocionais. Todos nós. Querido Deus, dá-nos teu Espírito Santo, que ele inscreva em nossos corações uma palavra que acabamos de ouvir, para que nós aceitemos, acreditemos nela e nos alegremos e nos consolemos nela para sempre. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino, o último hino indicado, o hino 410. Amém.
bolo verde.